Beatriz, tudo bom, Beatriz? Bom dia, tenho dermatite atópica, os remédios fazem efeito enquanto estou tomando. Passam alguns dias e volta a crise. Já não sei o que fazer, porque com esse calor coça muito. Gostaria de saber se existe algum tipo de vacina para o tratamento. Beatriz, vamos lá. Primeiro a gente tem que classificar a sua dermatite atópica em leve, moderada ou grave. Né? A gente tem que saber se ela é uma dermatite atópica leve, moderada ou grave. Por isso que aqui, em hipótese nenhuma, a gente pode substituir esse nosso bate-papo por uma consulta médica, tá bom, Beatriz? Aqui é um bate-papo entre amigos, a gente vai conversar sobre possibilidade. Todas as informações que você receber aqui, você passa ela para o seu médico assistente para ele moderar, dizer aquilo que é pertinente a você ou não. Mas o que acontece? A dermatite atópica, ela pode ser leve, moderada ou grave, ela pode ser aguda ou crônica. Então, por exemplo, uma dermatite atópica aguda, você tem um envolvimento muito grande de histamina circulante. Tá? Então, a utilização de um antihistamínico, um antialérgico, pode ajudar no quadro de dermatite atópica aguda. Ou seja, o paciente está controlado e de repente ele começa a ter crise, aí você faz o antihistamínico, você tira aquela coceira e consequentemente você acaba melhorando. Já uma dermatite atópica crônica, ou seja, que tem muito mais tempo, ela não tem envolvimento quase de histamina. Ela é mais uma ativação de terminações nervosas. Ou seja, a interleucina 31, que é um tipo de substância de comunicação, que quem não sabe o que é interleucina, entre leucócitos. Interleucina, entre leucócitos. Ou seja, a comunicação são as cartas, né, entre os leucócitos. Então, essa interleucina 31, ela estimula o processo inflamatório nas terminações nervosas, chamadas fibras finas. Então, a coceira que o paciente tem é uma coceira causada por inflamação distal das fibras finas, tá? E que, de certa forma, não vai adiantar nada o paciente fazer um antihistamínico que não vai resolver. O paciente teria que fazer, então, um bloqueador da sensibilização dessas fibras. Por exemplo, a pregabalina, que é um bloqueador de sensibilização das fibras, que serve tanto para coceira quanto para dor. Paciente com dor neuropática, né? Paciente diabético com dor neuropática, ele se beneficia muito desses bloqueadores musculares, por assim dizer. Né? Bloqueador muscular não é o termo mais correto, mas desses bloqueadores de estímulos nervosos. Bloqueador muscular é uma outra coisa. Muito bem, então a pregabalina, a gabapentina para crianças, que pode ser utilizada em crianças depois de determinada idade, ou seja, esses pacientes acabam se beneficiando, tá bom? Aí você me pergunta sobre algum tipo de vacina. Tudo bem, existe vacina se o paciente tiver uma ligação da dermatite atópica dele com alérgenos, com ácaro, com poeira, com mofo. Se vier positivo, justamente não só no prick test, mas também no teste de sangue, na dosagem da IgE específica, e se essa positividade, essa sensibilização estiver relacionada com a condição clínica do paciente, porque a sensibilização não necessariamente indica que o paciente tem alergia, é importante a gente deixar claro isso. Então, você fazer a chamada imunoterapia específica dessensibilizante é uma das estratégias terapêuticas para o tratamento da dermatite atópica. Uma das, tá? Porque a dermatite atópica é uma coisa muito mais complexa. A dermatite atópica é algo muito mais, por assim dizer, muito mais eclético, tá? Não é somente uma alergia a poeira ou ácaro ou alimentos. A dermatite atópica tem um componente genético hereditário muito importante, onde o paciente já nasce com uma pele mais ressecada, não produz sebo adequadamente, ele também não tem a produção das chamadas proteínas de junção, as claudinas e filagrinas, que são proteínas que juntam as células da pele, por assim dizer, e fazem então com que aquele paciente tenha aquelas células coesas. O paciente com dermatite atópica, ele tem uma tendência maior, ele acaba tendo uma imunodeficiência local na pele, e essa imunodeficiência, essa baixa da imunidade, ela leva então à proliferação de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Esse Staphylococcus aureus, por sua vez, ele produz uma toxina, o chamado superantígeno, que estimula, que inflama, que faz com que o paciente sinta muita coceira no local e piore mais ainda a condição clínica, porque ele potencializa então as feridas e potencializa as reações, por assim dizer, alérgicas. Ou seja, a dermatite atópica é uma doença multifatorial, é uma doença que inclusive está ligada à exposição de produtos químicos e que pode estar ligado também à exposição de alimentos. Então, por exemplo, um paciente com dermatite atópica não deve utilizar amaciante de roupa, o paciente com dermatite atópica não deve utilizar substâncias com cheiro forte na roupa ou substâncias com cheiro forte
para asseio pessoal e também para limpar a sua casa. Um paciente com dermatite atópica é um paciente com uma doença multifatorial, por vários fatores. Então a gente não pode olhar o paciente com dermatite atópica e tratá-lo achando que a gente vai encontrar uma bala de prata. A gente não vai encontrar essa bala de prata. A gente precisa justamente tratá-lo de forma eclética, tá? E o que acontece? Você me fala da vacina, a vacina dessensibilizante específica, a imunoterapia, a vacina de alergia, ela realmente pode ser um fator que ajude muito o paciente com dermatite atópica. Agora, eu não sei se você está se referindo aos chamados anticorpos monoclonais, porque hoje você tem também um anticorpo monoclonal para dermatite atópica moderada grave, chamado Dupilumab. O Dupilumab, ou Dupixent, que é o nome comercial, ele é um anti-interleucina 4 e 13, exatamente, o anti-interleucina 4 e 13 e a interleucina 4 e 13 são interleucinas, são substâncias, são quimiocinas que, de certa forma, ajudam o paciente a melhorar do quadro da dermatite atópica. Tá bom, Beatriz? Muito obrigado pela sua pergunta.